Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um vídeo. Esse vídeo é dedicado especialmente para você que é adventista do sétimo dia. Para você que provavelmente me critica ou me acusa de um monte de coisas, ou que concorda de uma forma ou de outra com o adventismo do sétimo dia. É também para você que é adventista do sétimo dia e que tem suas dúvidas, que tem seus questionamentos e que não está se sentindo livre o suficiente para pensar ou para opinar ou para se expressar dentro da sua igreja com relação a fatos históricos, fatos teológicos, que muitas vezes são apresentados aqui no canal, ou em outros canais, ou em outros livros, literaturas, enfim. Então, esse vídeo tem como objetivo ser como se fosse uma conversa. Como se você estivesse aqui comigo, a gente estivesse tomando uma cevada, ou com um pão de queijo, alguma coisa do gênero. E a maioria dos adventistas que estão ou que são, que ainda permanecem no adventismo, eles não são pessoas, quando falam comigo, eu posso dizer quando falam comigo, particularmente, no privado, no WhatsApp, via e-mail, etc., são pessoas que não estão buscando conflito, não são pessoas que estão buscando guerra, são pessoas que estão querendo ter uma visão mais ampliada, mais aberta do que de fato é o adventismo do sétimo dia, sem briga, sem guerra, sem ataques, etc. Eu entendo isso, como adventista que eu fui, eu entendo perfeitamente o seu sentimento. E eu entendo também, talvez, o momento de confusão que você esteja vivendo, olhando para fatos de fato que existem, fatos históricos, fatos teológicos, fatos com relação a Ellen White, a teologia adventista, enfim. E existe um senso de confusão, existe um momento de, vamos dizer assim, e agora? O que eu faço? E agora, para onde eu vou? O que eu devo fazer? Ou, se eu sair, para onde eu vou? Qual que deve ser a minha posição? No que eu vou acreditar agora? E eu entendo. Se eu não entendesse, eu não estaria fazendo o que eu faço aqui no canal. E muitas vezes, e você pode perceber, já são mais de 700 vídeos, em um período muito curto de canal, mais de 700 vídeos, que abordam temas distintos, mas de formas distintas. Nós temos vídeos que são apresentações como essa, que são como se fossem mini aulas, para que você pudesse entender um pouco mais profundamente algum tema específico. Existem documentários, existem vídeos engraçados, existem entrevistas, testemunhos, denúncias, sim, denúncias com relação a diversas práticas que ainda existem na igreja adventista. Então, a variedade de vídeos é muito grande. Então, não tem como, por exemplo, o canal focar apenas em um lado. Ah, só vamos fazer agora documentários, tipo Netflix, ou vamos fazer apenas testemunhos. Por que isso não pode acontecer? Porque cada pessoa, você com quem eu falo agora, que é adventista, que ainda está lá, recebe informação de uma forma diferente. Você não recebe informação da mesma forma que o João, que a Maria, que o José. Então, existem várias formas de apresentar o que de fato é o adventismo. E uma das mais eficazes que eu creio, primeiro, são os testemunhos, porque é a história da vida das pessoas, e segundo, é mostrar de fato, ipsis literis, o que o adventismo representa. E muitas vezes você só tem um lado da moeda, porque você está vivendo há tantos anos, tantas décadas, ou foi convencido agora há pouco para entrar na igreja adventista e está recebendo um tsunami de informações que vão de isso é uma seita, isso é uma falsa profetisa, isso é uma falsa doutrina, etc, etc. E a sua cabeça está, e agora? Sair de um lugar para cair de novo num lugar errado, sair de um lugar ruim para cair numa seita, né? Eu entendo. Por isso que esse vídeo aqui agora talvez seja um pouco mais diferente do que os demais, porque é mais como se fosse uma conversa. E eu realmente quero conversar com você a respeito de uma posição simples, de uma escolha básica que você precisa fazer com relação à sua experiência de fé dentro do adventismo. E uma das coisas que eu sempre repito aqui é que os adventistas do sétimo dia não são o alvo de nenhum dos apologistas ou de nenhuma pessoa que apresenta ou desafia a teologia adventista. O desafio da teologia adventista é focado e centralizado única e exclusivamente na teologia, no entendimento que a igreja apresenta sobre a Bíblia e sobre os assuntos que são Cristo, salvação e redenção. Basicamente isso. Quando você olha para o adventismo, você vê que todas as três têm problemas dentro da visão adventista. Então, o canal apresenta várias evidências, vários fatos
centenas e centenas de notas de rodapé nas bases dos vídeos, nos documentos, nos sites, nas comunidades, para ajudar você e estimular você a pesquisar. Para que você não fique vivendo dentro de um mundo onde talvez os moinhos de vento sejam os católicos correndo atrás de vocês para persegui-los e matá-los. Então, para retomar a liberdade e ser livre de fato de qualquer amarra que esteja sendo criada pelo Adventismo, é que esses vídeos existem. Mas a decisão de ficar ou sair do Adventismo é sua, não é minha. Eu não posso forçar ninguém e eu não sou responsável pela saída de ninguém do Adventismo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem fala ao coração é Jesus Cristo. Quem observa você e cuida de você e conduz você para o melhor caminho é Deus o Pai. Então, você percebe que existe toda uma equipe celestial trabalhando a seu favor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos eles trabalhando para que você, em algum momento, e no momento que eles acharem que deve, tome algum tipo de decisão para que a sua experiência com Cristo seja melhor. Então, essa conversa é tranquila, light, fica tranquilo e assista, interaja e principalmente se sinta estimulado a buscar cada vez mais conhecimento, ok? Uma das coisas que muitos adventistas, e provavelmente você que está me assistindo nos acusa ou me acusa, é de atacar a igreja adventista ou de tentar destruir a igreja adventista. E a igreja adventista, eu sempre falo, não deve acabar e não deve ser destruída. Pelo contrário, deve haver agora uma conversão na igreja adventista. Uma conversão legítima, genuína, com base única e exclusivamente na palavra de Deus. Mas, quando as críticas à teologia adventista, quando as críticas a Ellen White surgem, geralmente as vozes adventistas se voltam para um tipo de ataque que não existe basicamente no contexto bíblico. Porque a própria Bíblia nos convida a testar, a provar, a investigar, para saber se essas doutrinas, se essas crenças, se essas regras, se essa igreja, se esse profeta, de fato, provém da parte de Deus. Então, dentro desse contexto, o que eu vou apresentar para você hoje é a conclusão e a continuação de um pedido, de uma exigência ou de uma ordem que a Bíblia nos dá, que a palavra de Deus nos dá, de ir atrás, investigar e desafiar qualquer um ou qualquer uma das teologias, ou teólogos, ou pastores, ou arqueólogos, ou profetas, que estejam apresentando para vocês um evangelho que não é o evangelho entregue por Jesus Cristo, pelos apóstolos. Então, o pedido é bíblico. Ah, mas o apologista, muitas vezes o apologista é muito duro. O apologista, ele apresenta com dureza as evidências, os versos, os livros, as falácias, enfim. Os profetas, os apologistas, os pastores que defendem a verdade da Bíblia irão apresentar, sim, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, de forma dura, de forma forte. Mas isso não exime a pessoa que recebe a informação de fazer uma análise cuidadosa, de ir atrás. Ah, o pastor falou tal, falou isso, meu pastor da minha igreja disse aquilo. Ah, o pastor lá da minha igreja falou isso, isso, isso. Vá atrás, vá pesquisar. Depois de 40 anos na igreja adventista, o que eu mais vi foram pessoas engordando com as palavras de pastores e não indo atrás para engordar com base na palavra de Deus. Então, o objetivo é basicamente esse: te estimular a ir atrás. Vá pesquisar, vá ler. Faça parte desse grupo de adventistas que não fica apenas consumindo o que vem do púlpito. Ou como ficam aquelas vaquinhas de presépio que ficam abaixando a cabeça, concordando com absolutamente tudo. E não só no adventismo, em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Vamos lá então? Ponto número 1. Eu vou mostrar alguns versos bíblicos para vocês aqui, que são importantes e que talvez você adventista nunca tenha lido. Então, é importante que você tenha acesso a isso antes de qualquer coisa. No verso número 1, eu apresento para vocês o que está escrito em Deuteronômio 18, 22. Está escrito:
Mas se o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não acontecer, nem se cumprir, essa palavra não foi proferida pelo Senhor. Foi com presunção que o profeta falou, não tenham medo. Então, a definição, e aqui Moisés falando de uma forma bem direta ao povo, falando sobre falsos profetas, enganação. Então, se o profeta vier e falar em nome do Senhor e a palavra não acontecer, nem se cumprir, essa palavra não foi proferida pelo Senhor. Olha que métrica interessante que a Bíblia te dá, Adventista do sétimo dia. Olha que métrica fundamental. Se a palavra não acontecer e nem se cumprir, essa palavra não foi proferida pelo Senhor. Será que você consegue, Adventista do sétimo dia, de forma bastante limpa, clara, transparente, sincera, de acordo com a sua sinceridade, olhar para Deuteronômio 18, 22 e olhar para o que a Igreja Adventista apresenta e concatenar as duas informações e validar através de Deuteronômio 18, 22 o que a Igreja Adventista apresenta? Vamos para o próximo. Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que entre vocês profetizam. Eles os enchem de falsa esperança. Não falam da boca do Senhor, mas de suas próprias mentes. Mais um alerta. Profeta Jeremias, livro de Jeremias 23, 16, apresenta que entre o povo existiam profetas falsos. E esses profetas falsos enchiam as pessoas com falsas esperanças. Não falam da boca do Senhor. E o profeta, ele é a voz, ele é a boca de Deus. Então, se o profeta é falso, ele vai enganar as pessoas, porque as pessoas creem que aquele indivíduo ou aquela pessoa fala em nome de Deus. Olha que coisa importante. E o Jeremias, o profeta verdadeiro, diga-se de passagem, alerta as pessoas dos falsos. Então você percebe que profeta falso já existia há muito tempo. Muito tempo. Segundo alerta. Adventista, o que Ezequiel 13, de 3 a 4 disse? Vamos lá. Por isso profetize e diga: assim diz o Senhor soberano, Senhor. Ai daquele que profetiza mentiras em meu nome e faz que meus servos o ouçam, mensageiros de vaidade. Deus chega para Ezequiel e fala: vai lá e profetiza. Diga. Ezequiel, diga que eu estou falando para você. Ai daquele que profetiza mentiras em meu nome. Vocês afirmam: o Senhor o disse, embora eu não tenha falado e não os tenha enviado. E deixam o povo contar com mentiras que só servem de escândalo. Moisés, um profeta. Jeremias, um profeta. Ezequiel, um profeta. E aqui é Deus falando. Lembra que eu falei a boca de Deus? Ezequiel falando, repetindo as palavras de Deus, onde Deus alerta com relação aos falsos profetas. Ai daquele que profetiza mentiras em meu nome. Adventista do sétimo dia, falo com você, com todo respeito, com todo o coração. Aqui está falando um profeta de Deus, alertando sobre profetas que mentem, profetas mentirosos. 4. 2 Pedro 2:1, o apóstolo Pedro fala uma coisa interessante. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vocês haverá, olha o verbo no futuro, haverá, ele está apontando para o futuro, falsos mestres que introduziram heresias destruidoras. Heresias destruidoras. E olha que interessante. Negando o soberano que os resgatou. Olha que heresia. Você quer uma heresia mais destruidora do que essa, vinda de falsos mestres?
o que é negar o soberano que os resgatou. Quem nos resgatou? Jesus Cristo. Então, essa é uma das heresias, negar o resgate de Jesus Cristo, negar o resgate do pecado através do soberano. Assim, atraem sobre si mesmos repentina perdição. Então, mais uma vez, mais um alerta. Agora, o apóstolo Pedro. E agora ele é um pouco mais incisivo, porque ele fala que haverá no futuro, e depois ele fala do tipo de heresias tão destruidoras a ponto de negar Jesus Cristo. Amados, João, vamos para João. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. Examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E o engraçado, como adventista que eu fui, e eu falo para adventistas agora, é extremamente comum, dentro de lições de classes de escola sabatina, de pequenos grupos, de reuniões de comissão de igreja, de reuniões privadas entre líderes, de reuniões de evangelismo. É muito comum dentro dos nossos ciclos, dos nossos meios, entre as nossas paredes como adventistas, de nós apontarmos esse verso para a janela e para a rua, dizendo que as pessoas que estão nas outras igrejas, os pastores das outras igrejas, os representantes das outras igrejas, eles, lá o João está falando dos os profetas da Assembleia de Deus. O João está falando dos pentecostais. A João está falando dos católicos. João está falando dos falsos mestres da Igreja Batista, da Igreja. Nós falamos isso. Em classe dos professores, no sábado de manhã, logo cedinho? Sim, essa é a nossa linguagem. É assim que você crê ancião de igreja. Primeiro ancião, segundo ancião, terceiro ancião, pastor assistente, comportor. É assim que você pensa. Mas a gente vai chegar lá por que você pensa dessa forma. Porque não existe a possibilidade de 1 João 4:1 ser aplicado dentro da igreja adventista e não fora. Você não tem adventista do sétimo dia ainda você não tem a percepção de que 1 João 4:1 se aplica para dentro da igreja adventista. Esse é um dos pontos onde você bloqueia a menor possibilidade, sequer, de que esse verso e os outros que eu mencionei se apliquem à sua própria igreja. É impossível considerar isso. E quando você transforma no impossível, você automaticamente transforma o seu ambiente teológico como um ambiente perfeito. Onde não é possível haver falsos profetas na igreja adventista. Não é possível haver falsos mestres. Então, se a sua mente gira em torno dessa impossibilidade de haver qualquer chance de haver um falso profeta, um falso professor, um falso mestre, e aqui eu não estou falando de caráter. Eu não estou falando de um pastor ladrão, eu não estou falando de um pastor mentiroso que rouba batismos, eu não estou falando de um presidente de associação que força os seus súditos, né, seus subservientes, a votarem da forma como ele deseja. Não estou falando de jogo político da igreja, não estou falando de crime financeiro. Não, não é disso que eu estou falando. Porque esses versos não estão apontando para pessoas que cometem crimes financeiros ou estatísticos ou de batismos, de qualquer natureza que seja. Os versos que eu estou apresentando aqui agora não são sobre administrações que erram em seu conceito administrativo ou que causam prejuízo financeiro para as igrejas. Não é disso que eu estou falando. Porque crimes e prejuízo financeiro e corrupção existem em qualquer igreja. O que nós estamos falando aqui especificamente é sobre teologias falsas. É sobre teologias de demônios. É sobre falsos profetas. É sobre falsos mestres.
Se o pastor traiu a esposa com fulano, se o pastor foi pego na frente de motel, se o tesoureiro roubou XYZ, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos única e exclusivamente falando aqui sobre a falsidade de profetas que não vêm da parte de Deus. Ok? Apocalipse 2:2, João novamente. Conheço as suas obras, o seu trabalho e a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus que pôs à prova, preste atenção, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e os descobriu mentirosos. Para quem João está falando? Para quem essa mensagem que João escreveu em Apocalipse 2:2? Com quem ele está conversando? E a resposta está aqui. A igreja de Éfeso é a igreja relacionada ao verso 2 do capítulo 2 de Apocalipse. Então, João está se referindo a uma igreja específica. E essa igreja, através da revelação de Jesus Cristo para João e de João para a igreja de Éfeso, revela uma lista de características dessa igreja que são extremamente positivas. Extremamente positivas. Vamos a elas. Olha que interessante. Características da igreja de Éfeso. Primeira coisa, zelo nas obras, fidelidade doutrinária, perseverança nas provas, nas dificuldades da vida, discernimento espiritual, amor inicial esfriado, o que demonstra que a igreja de Éfeso não é uma igreja perfeita, é uma igreja que esfriou, teve o seu primeiro amor esfriado por Cristo. Algo que você com certeza já viveu na sua vida ou na sua comunidade, onde você sente que a comunidade está fria, abatida, onde nada acontece. Muitas vezes a igreja possui características boas, mas perdeu o calor do primeiro amor. Mas continua, o amor inicial esfriado, obediência a Cristo. Olha só, obediência a Cristo e rejeição de heresias. Uma igreja que, apesar de não ser perfeita, apesar de muitas vezes estar enfraquecida, era uma igreja que prezava e lutava por essas características. Ou seja, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que lutava para estar fundamentada nas doutrinas corretas, na base e na obediência a Jesus Cristo. Jesus Cristo. Muito bem. De Moisés até João, a Bíblia nos alerta e exige que devemos testar e provar os profetas, os ensinos, os mestres e apóstolos, e se eles são verdadeiros e se falam da parte de Deus. Essa é uma obrigação cristã. E é uma obrigação cristã com você mesmo como pessoa, é uma obrigação com a sua família, é uma obrigação com as pessoas com quem você influencia, é uma obrigação com muitas pessoas que estão ao seu redor e que olham para você considerando que você é um cristão. Então, se você leva o nome de cristão, você precisa seguir a ordem bíblica, que é continuar constantemente testando e provando se o profeta, se o ensino, se a teologia, se a visão, se a interpretação, se a doutrina, se isso parte de Deus. E como você faz isso? Você só consegue testar os espíritos, os profetas, os mestres, os apóstolos através da palavra de Deus. Somente. Palavra de Deus. Esses versos aqui que estão na tela para você, se você quiser tirar uma foto, ampliar, fique à vontade. Tire uma foto, porque são todos, a grande maioria dos versos que tocam na questão de testar e provar os profetas. A ordem bíblica está aqui, na sua frente. Então, os que eu já li anteriormente não possuem a borda amarela. Os que estão em amarelo eu não li ainda, mas estão aqui adicionados para que você tenha acesso, ok? Então, fica para você esse conjunto de textos
que demonstra e que é a base do que um apologista faz. Um apologista, o trabalho dele é baseado basicamente nesse aspecto da Bíblia, da teologia, em mostrar muitas vezes de forma dura, muitas vezes de forma intensa, de que pessoas que são ovelhas no rebanho de Cristo estão caminhando ao desfiladeiro. E o apologista, ele tenta colocar placas de aviso durante esse trajeto. Então, se a ovelhinha, ela está saindo do ponto A e o ponto B é um precipício fundo, profundo, cheio de rochas lá embaixo, onde a ovelhinha vai cair no precipício e vai falecer, vai sofrer um acidente fatal, o trabalho do apologista não é pegar a ovelhinha e mandar de volta para o curral. Não é ir lá buscar e salvar a ovelhinha que está lá no precipício. Esse não é o trabalho. Cristo nos salva, Cristo nos resgata, o Espírito Santo nos convence. Só que o trabalho do apologista é colocar placas, sinalizações, sinais, seja de fumaça, seja de fogo, seja uma placa de madeira, seja uma pessoa fazendo um sinal no meio da estrada, tantas e tantas formas, seja um vídeo no Instagram, seja um vídeo no YouTube, seja um livro, todas as formas possíveis para que você tenha condições de acessar a informação bíblica pura, direta, sem interferência e sem interesses, sejam eles financeiros ou de controle eclesiástico, que as seitas ou igrejas pseudo-cristãs possuem. As ferramentas de uma seita, de uma igreja pseudo-cristã, que aparenta ser cristã, que canta como cristão, que ora como cristão, mas que na verdade é uma seita, uma congregação que apresenta uma teologia errada, uma teologia nefasta, essas igrejas possuem interesses ou financeiros ou de controle eclesiástico e que não levam, em momento nenhum, para a salvação, que é Cristo. Então está aqui para você mais versos que fundamentam a ação dos apologistas que alertam com relação a esses movimentos, ok? Vamos avançar. Uma das coisas que eu vivi como adventista do sétimo dia e que eu convivo com muitas pessoas, sei que é essa forma como o adventista pensa, é que no momento em que ele enfrenta um fato claro, óbvio, automaticamente ele inicia um processo de dissonância cognitiva. E o que é a dissonância cognitiva? É basicamente uma tentativa de amenizar o recebimento do fato e transformar esse fato, essa informação, como se fosse ou um ataque, ou uma perseguição, ou o cumprimento profético, como se fosse uma sacudidura, ou como se fosse um fim do mundo, Jesus está voltando, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. E você vai acalmando e apaziguando o fato, a informação verídica, que enfrenta, que bate de frente com as suas crenças. Quais são as frases clássicas do Adventista do sétimo dia quando ele enfrenta um fato óbvio? Eu posso citar aqui, por exemplo, Ellen White. Teologias que não são bíblicas, crenças que não são bíblicas, que convivem dentro do Adventismo. Olha só essas frases. Veja se você já se deu o direito de dizer essas frases. Veja se você, adventista ou não, já ouviu de um adventista essas frases. Por exemplo, eles irão responder a Deus, não eu. Como assim? Quando um pastor, um exemplo, fala uma mentira, ou prega uma inverdade, ou prega uma teologia errada, ou quando você se depara com um fato que Ellen White realmente era uma falsa profetisa, ou falou uma falsa profecia, ou ensinou algo que não é bíblico, o adventista geralmente olha para essa situação e fala, não, mas calma, eles podem ser quem? A própria Ellen White. Pode ser o pastor, pode ser o Tiago White, pode ser o William Miller, o Guilherme Miller, pode ser o pastor da sua igreja local, pode ser o presidente da divisão, pode ser o comportor, pode ser quem quer que seja. Pode ser o Luiz Gonçalves, quando ele vem falar sobre lei e graça de forma absurda. Pode ser o Rodrigo Silva, quando ele vem falar que o selo de Deus é o sábado, não é o Espírito Santo. Então, o adventista olha para todas essas bagunças teológicas e ele fala assim, não, não, não.
Eles vão responder para Deus, não eu. A minha fé está intacta em Jesus Cristo. Eles vão responder para Deus. Olha a outra frase. Eu não tenho culpa, minha fé e sinceridade me eximem dos erros doutrinários. Porque o adventista chega e fala assim: não, mas não fui eu que criei essa teologia. Eu creio em Jesus Cristo, creio na cruz, creio na ressurreição, creio que Jesus vai voltar. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz essa doutrina, eu não creio em sábado para salvação, eu não creio em absolutamente nada, eu estou isento, eu não participei da criação dessa doutrina. Eu estou aqui com a minha fé em Jesus, participo da igreja adventista, pego as minhas coisas e vou embora. Eu pego as minhas coisas, meus filhos, minha esposa, coloco no carro e a gente vai embora. Eu não tenho parte com isso. Isso aqui é uma igreja que eu frequento, que eu acredito em Jesus Cristo, eu valorizo a guarda do sábado, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho culpa. Eu sou sincero na minha fé. Outros, se eles estão pregando heresias ou são falsos mestres, eu não tenho culpa. Eu não tenho participação nisso. Novamente. Outro, eles serão cobrados por Deus. Eu vou ser cobrado por Deus por quê? Eu estou na igreja, eles que estão no púlpito pregando, não sou eu. O fogo vai cair sobre eles, não vai cair sobre mim. Eu não tenho participação nisso. Próximo. Todas as igrejas têm erros doutrinários. Todas. A igreja adventista também tem, as outras também têm. Todos têm erros, está tudo bem, vou permanecer aqui, vou continuar seguindo essas doutrinas, porque todas as outras também têm erros. Qual igreja que não tem erros doutrinários? Outros, a minha fé não está baseada em Ellen White. Quantas vezes eu ouço isso? Rodrigo, eu não me importo com Ellen White. Eu não quero saber de Ellen White. Para mim, Jesus Cristo é o que salva, é a graça de Cristo. Eu vou permanecer, vou continuar sendo adventista, vou morrer adventista. Porque para mim, Ellen White nada é a mesma coisa. Ellen White é absolutamente nada. Eu uso essa igreja como um canal para expressar a minha fé, mas eu não creio em absolutamente nada do que essa mulher falou. Você pode fazer quantos vídeos você quiser em Ellen White, eu não me importo. Para mim, Ellen White nem existiu. Mas eu participo da igreja adventista porque eu gosto de cantar no coral, eu gosto dos bravadores, minha família tá lá, tá todo mundo feliz, sábado eu coloco a minha roupa, é bonita, eu participo lá com os meus cargos, nada disso, dessa história de doutrina, teologia, nada disso me importa. A igreja é como se fosse a minha segunda casa, um segundo clube, onde eu tenho todos os meus amigos e eu não quero abrir mão disso por conta de uma falsa profetisa. Tanto faz. O que importa para mim é Jesus. Outros, eu aprendi que tudo que Ellen White disse está na Bíblia. Muitos questionamentos vêm nessa direção. O meu pastor, o meu professor, no meu seminário, o pastor da divisão tal, o evangelista me disse que tudo que Ellen White disse está de acordo com a Bíblia, não tem erros. Mais uma posição. Outra, Deus vai levar em conta a minha sinceridade. Lá no final, o que conta é a minha sinceridade. Não é o que eu deixo de acreditar ou não, ou amanhã eu acredito que Ellen White é uma profetisa, depois de amanhã eu posso não acreditar mais. O que importa é a minha sinceridade dentro do Adventismo. Mais outro. Se não tivermos Ellen White, vamos nos corromper. Já ouvi isso também muitas vezes. Porque a pessoa adventista fala, bom, se nós não tivermos um profeta, e um profeta dizendo o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, como é que nós vamos conseguir ser justos, nos apresentar como justos diante de Deus? Nós não temos um guia, nós não temos uma pessoa nos guiando, nós não temos um líder espiritual, um profeta nos guiando. Como poderemos fazer isso? No final, veremos quem está certo. Esse é um outro tipo de afirmação do Adventista do sétimo dia. Como se fosse Las Vegas. Sabe Las Vegas? Que você vai lá nos cassinos, quando você vai apostar dinheiro em Las Vegas, naqueles grandes cassinos de Las Vegas, nas mesas de jogos, nos jogos de carta, naquelas máquinas, né? Caça-níqueis, etc. É uma aposta. Virou uma grande aposta. Como o próprio Bullion pede para o Adventista, aposte na gente.
Aposte na gente, você não tem absolutamente nada a perder. Então, o termo é no final veremos quem está certo, é justamente esse ângulo que ele está apresentando. Eu guardo todos os mandamentos, e isso me garante que eu estou no lugar certo. Eu guardo todos os mandamentos. Então, se eu guardo todos os mandamentos, é impossível que eu esteja errado. Eu sou capaz de guardar todos os mandamentos. Outra afirmação do Adventista do sétimo dia. E você que é adventista que está aqui até agora nesse vídeo, você sabe que essas frases são extremamente comuns dentro do Adventismo. Mais duas. Eu não fui batizado em nome de Ellen White e nem preciso dela para ser salvo. Outra frase bastante comum. Rodrigo, se Ellen White era uma falsa profetisa, eu não me importo, porque eu não fui batizado em nome de Ellen White e nem preciso para ser salvo, dela para ser salvo. Isso sai, querido adventista, da boca de adventistas que não leram o termo do voto batismal que eles mesmos assinaram. Existem pessoas que se batizam na igreja adventista que não se lembram do voto batismal que eles mesmos fizeram diante da igreja. Não sou adventista, por último, não sou adventista por causa de Ellen White, mas porque creio na volta de Jesus. Outro argumento adventista. Outro ponto adventista. E aí, o que acontece? A volta de Jesus para muitos adventistas, acredite se quiser, muitos adventistas pensam que a igreja batista, que a igreja metodista, que a igreja presbiteriana, que a igreja Assembleia de Deus, que a igrejas que não têm nome, igrejas que não têm placa, de bandeira branca, né, que a gente fala, que essas igrejas não acreditam que Jesus virá pela segunda vez de forma visível nos buscar. O adventista acha que só a igreja adventista prega que Jesus virá nas nuvens do céu de forma visível para buscá-los. Para você entender o tamanho do microcosmo que muitas vezes, quando nós somos adventistas, nós nos submetemos a isso. Adventistas não têm o costume de pegar, por exemplo, um domingo e deixa eu lá visitar a igreja batista, deixa eu ver o que eles estão falando. Deixa eu ir na igreja presbiteriana para saber e perguntar para o pastor se eles acreditam que Jesus vai voltar. Deixa eu entender, nas outras igrejas, o que eles creem, qual que é a visão deles, porque dentro da igreja adventista nós os chamamos de filhos da Babilônia, de filhos da meretriz, da prostituta. Mas é minúsculo o número de adventistas que se prezam a ter uma conversa, um diálogo com pessoas de outras igrejas para entender qual o ponto de vista teológico deles. Porque os adventistas acham que entendem, por exemplo, de catolicismo. E eu achava, como adventista, que eu entendia de igreja católica. Que através de Ellen White eu consegui entender perfeitamente todo o escopo do catolicismo, desde o século III. Então, olha só como a nossa mente cria avenidas de bloqueio à informação, porque nós já temos, como adventistas, todo o script pronto para bloquearmos a informação de chegar na nossa mente. E aí você pergunta para o Adventista do sétimo dia por que, com tantos fatos, com tantas evidências, com tantas formas claras, diretas, de se ver que o Adventista do sétimo dia prega um evangelho que não pertence, não está alinhado com a palavra de Deus, por que é complexo a experiência do Adventista? Porque é um milagre quando o Adventista desperta para o evangelho de Jesus Cristo. Porque essas avenidas que vocês estão vendo estão conectadas como cabos no cérebro, na mente, na cabeça do Adventista do sétimo dia, como estavam na minha. Eu não estou me isentando ou isentando os 40 anos que eu fiquei no Adventismo e que eu construí, fortaleci a cada semana, todas as 52 semanas de cada um de décadas e décadas dentro do Adventismo que eu estive lá, fortalecendo cada uma dessas linhas, cada uma dessas avenidas. Para que, através desse bloqueio, desse muro, eu não permitisse ser convencido pela meretriz, pela prostituta, pela igreja mãe, pela prostituta mãe, que eles chamam que é a igreja católica, pelas outras filhas, pelas igrejas evangélicas, pelo papado.
pelos Estados Unidos. Então, quando você conversa com um adventista, ele já tem tudo isso dentro da mente dele pronto. Eu sei que você é adventista que está me ouvindo, no mínimo, disse uma dessas frases muitas vezes. Mentiras sinceras me interessam. E essa é a sensação que nos acalma dentro do adventismo. Lá dentro da igreja adventista, mentiras confortáveis, como essa na ilustração que você está vendo, são mais fáceis de digerir do que verdades desagradáveis. E verdades desagradáveis, nem todo mundo está pronto para receber. Como é que você recebe uma verdade de que a profetisa que você jurou fé e obediência durante o seu batismo é uma falsa profetisa? É uma verdade desagradável. Mas é melhor você conviver com uma mentira confortável de que ela era o espírito da profecia. E que mesmo depois de morta, os escritos dela continuam sendo uma regra de fé e prática para a igreja adventista. Um outro ponto que é mais delicado ainda é esse. Quando você apresenta fatos para pessoas que possuem crenças que são limitadoras, como as crenças limitadoras daquela lista que eu acabei de mostrar de frases, o que acontece é que o fato bate e rebate. Ele bate e rebate novamente. Então, o que acontece nesse processo, e essa imagem é perfeita, porque mostra que o humano, o ser humano, eu, qualquer outro pastor, qualquer outro vídeo, qualquer outro áudio, não é capaz de fazer qualquer diferença nesse processo de crença e crenças dominantes, porque o crente dentro da igreja adventista, ele cria métodos de bloqueio para que os fatos não tenham efeito na mente. Então, se dentro da crença, como está essa pessoa aqui agora do lado direito, está toda uma estrutura relacionada à igreja adventista e Ellen White, não existe fato que possa ser utilizado de forma racional que abale a fé dessa pessoa dentro do contexto adventista, que é uma religião pseudo-cristã de controle eclesiástico. Então, olhando para os fatos, não é suficiente. O que faz com que essas pessoas sejam impactadas? Apenas e tão somente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. Fatos, dados históricos, provas diretas, evidentes, claras de que é uma falsidade, que é uma mentira, de que é um evangelho falso, não é um evangelho que vem de Deus, é um evangelho de demônios. Quando você olha o que Timóteo escreve, o que o apóstolo Paulo fala, se alinham diretamente com a apresentação teológica adventista, mas isso não é suficiente. O que é suficiente é o trabalho do Espírito Santo na vida de cada uma dessas pessoas para a libertação em Cristo Jesus. Então, olhando dentro desse contexto, eu poderia fazer aqui 1 milhão de documentários, 10 mil documentários, 5 mil testemunhos, 30 mil vídeos explanatórios. Nada disso vai fazer sentido, vai fazer diferença se a pessoa não der espaço para o Espírito Santo. E negar a presença do Espírito Santo, negar o selo do Espírito Santo, como a igreja adventista faz, é algo muito sério. Porque você pertence, e eu pertencia, a uma igreja que apresentava que o selo de Deus não é o Espírito Santo, o selo de Deus é o sábado. Então, como é que o sábado, meu querido irmão adventista, como é que o sábado convence do pecado, da justiça e do juízo? Sábado é um dia na semana, como qualquer outro. O Espírito Santo tem poder para transformar vidas. Então, se você, como organização, como igreja, você olha para o Espírito Santo e você fala: não, nós não queremos você, Espírito Santo, presente nessa igreja, fazendo o trabalho que deve ser feito na vida das pessoas. Não, nós estamos bem e suficientemente bem com o nosso sábado, o nosso selo. Então, o selo sabático, quando substitui o Espírito Santo, ele, ele destrói, interfere, atrapalha a eficácia do poder do Espírito Santo na vida das pessoas dentro da igreja adventista. A não ser que o culto da igreja seja dedicado e principalmente
entregue nas mãos de Jesus Cristo, para que Cristo atue sobre aquelas pessoas e que esse pedido seja sincero através de uma mensagem limpa, de uma pregação limpa, a igreja adventista a qual você pertence vai continuar fria, vai continuar morta, vai continuar se arrastando pelas semanas e semanas. Vai continuar uma igreja que não reage, uma igreja que não tem força, uma igreja onde as pessoas não interagem, uma igreja que as pessoas vão lá, aparecem uma vez por semana, no sábado de manhã, na hora do culto, assistem o culto, pegam as coisas deles e vão embora. E até semana que vem. É uma igreja que foi morrendo em suas atividades regulares, como cultos JA, cultos jovens, cultos de quarta-feira, cultos de domingo. Sim, a igreja adventista tem culto de domingo. Semanas de oração vazias, trabalho missionário ineficaz, número de batismos na sua igreja. Eu sei que a sua igreja batiza muito pouco, pouquíssimas pessoas, e perde muita gente. Muita gente sai, muita gente vai embora. Dados oficiais da igreja adventista. Não sou eu que estou falando, é a igreja que está falando. Um volume de perdas extraordinário. A sensação de que a igreja está morta, está se arrastando. Agora, por que esses sintomas existem? Por que isso acontece? Porque você substitui o Espírito Santo, o selo de Jesus Cristo. Vocês foram selados para a redenção através do selo do Espírito Santo. Vocês substituem o Espírito Santo pelo selo do sábado. Como o próprio Rodrigo Silva disse agora, essa semana, para o César Cavalcante. Então, como é possível que o fato seja uma ferramenta no auxílio da libertação dessas pessoas? Apenas através do Espírito Santo. E eu quero agradecer a todos os anciãos e pastores adventistas que estão no campo hoje, no Brasil, que rejeitaram Ellen White e não pregam mais Ellen White nos seus púlpitos. E são dezenas e dezenas de igrejas que estão tomando essa decisão. Porque em algum momento, talvez não agora, talvez não no futuro curto, mas no futuro distante, eu creio, a nova geração de adventistas, esses jovens, essas crianças que estão hoje nas igrejas, eles irão abandonar essas doutrinas e transformar na igreja adventista de Cristo e não na igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista de Cristo, igreja adventista de Jesus Cristo, essa igreja já está acontecendo. Essa igreja já está acontecendo aos poucos. E é o embrião do que vai se tornar um dia, eu creio, a igreja adventista de Jesus Cristo. Arrancando das placas das frentes das igrejas, arrancando dos logos, arrancando de todos os lugares, o sétimo dia, do sétimo dia. Porque ou a igreja pertence a Cristo, ou a igreja pertence a um dia. Esse é um dos pontos mais cruciais a serem ditos. Rodrigo, é impossível a igreja adventista do sétimo dia se transformar na igreja adventista de Jesus Cristo. Ou, Rodrigo, você é contra o sábado. É por isso que você está dizendo isso. Eu nunca, em momento nenhum, disse aqui no meu canal que eu sou contra a guarda sabática. Pelo contrário, eu repeti muitas vezes que a guarda sabática ela é saudável e a guarda sabática não é pecado. Quem foi que disse que guardar sábado é pecado? Não existe em lugar nenhum na Bíblia dizendo que guardar sábado é pecado. Como também não existe em lugar nenhum na Bíblia dizendo que guardar qualquer outro dia é pecado. Então, uns fazem diferenças de um dia, outros fazem diferenças de outros dias. Uns guardam um dia, outros guardam outro dia. E existe valor na guarda sabática. Eu já disse isso várias vezes. Você quer ter o sábado como seu dia de descanso, seu dia de devoção a Deus, não é problema nenhum. Agora, você transformar isso numa ponte de salvação, numa ponte de selo, num referendo de quem será salvo e quem será perdido, meu amigo, aí você está com problema. Porque você está automaticamente substituindo a cruz de Cristo pelo dia de sábado. E é por isso que decreto dominical
é um dos maiores, ou uma das maiores evidências de que a Igreja Adventista acredita na salvação pelas obras, porque ninguém poderá ser salvo se aceitar o tal do decreto dominical. Então, dentro desse contexto, como selo de Deus, entre aspas, o sábado toma o lugar da cruz de Cristo. Então, esse é um ponto que você deve refletir, Adventista do sétimo dia. Reflita. Quem está substituindo quem? O sábado substituindo o Espírito Santo, como selo. O sábado substituindo a cruz, lá no decreto dominical, como ponto de salvação. Sábado como ponto de salvação no decreto dominical. E aí muitas pessoas falam assim, não, Rodrigo, mas isso daí, Rodrigo, isso daí é a questão do sinal, lembra? Que o sábado é o sinal. Então o sábado é um sinal que Deus deixou para as pessoas, Deus deixou um sinal para o povo de Israel, que o sábado é o sinal. E aí você precisa, adventista, refletir numa coisa. Uma coisa é sinal, outra coisa é selo. E aí vem alguns pastores adventistas, vem a tentar argumentar que sinal e selo é a mesma coisa. Então, você tem, vou fazer aqui rapidamente uma marcação, vou mostrar aqui na tela para vocês. Coisa simples, aqui ó. Isso aqui que você está vendo aqui é um sinal, é um X. Isso aqui é simbolismo, eu fiz aqui um selo, como se fosse um selo de cartas, quando você vai ao correio. Então aqui eu tenho um selo e aqui eu tenho um sinal. Eu fiz um X qualquer aqui. Aí eu pergunto para você, se eu chegar no correio apenas com esse sinal aqui e tentar enviar essa carta, eu vou ter sucesso? Não vou ter sucesso. Por quê? Porque isso aqui é só um sinal. Não significa nada para os correios. Não simboliza absolutamente nada. Mas, se a minha carta tiver sem esse sinal e tiver um selo, olha só como fica. O correio vai automaticamente identificar como um método autorizado para envio. Então, o que o Adventismo tenta transformar, fala assim, olha, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ambos servem e ambos levam para o mesmo destino. Quando Cristo e os apóstolos foram claros, dizendo que o Espírito Santo é o selo, e é um selo para a redenção. Não é um sinal que você faz num pedaço de papel ou qualquer coisa que o valha. O rei tem agora o selo do rei, que é um sinal. Sábado ali era um sinal, era uma marca, né? Não, selo é uma coisa, sinal é outra coisa. Agora, quando você olha e lê o texto sobre ser selado com o Espírito Santo, o que precisa ser dito de forma clara para todos os adventistas é que o selo do Espírito Santo é para a redenção, é para o dia da redenção. Ou seja, o selo do Espírito Santo nunca vai mudar para sábado. Porque o selo, você é selado com o Espírito Santo para até o dia da redenção, como galardão. Não vai ter mudança. Não tem como falar assim, olha, o Espírito Santo era o selo, mas ele só funciona até o decreto dominical, quando o sábado vai ser o outro selo. Acabou. Não. Leia o texto bíblico, que há o selamento com o Espírito Santo para a redenção, até o dia da redenção. E nunca vai mudar. Coisas como essa, por exemplo. Bom, terminando aqui, o que a Bíblia nos exige? Numa conversa bastante franca, tranquila, que nós estamos tendo aqui com vocês. O que a Bíblia nos exige? A Bíblia exige que nós devemos testar os profetas. A Bíblia, a palavra de Deus, nos pede, nos exige que nós devemos testar os profetas. Examinem os espíritos para ver se procedem de Deus. 1 João 4:1. Muito bem. Então, qual que é a métrica que nós devemos seguir? A métrica é simples. A Bíblia
testa Ellen White. Vamos repetir novamente? A Bíblia testa Ellen White. Esse sistema é o sistema correto. A Bíblia como referência, como regra, como base, testa Ellen White. O que o Adventismo faz? Ok? Ellen White testa a Bíblia. É o contrário. Esse é o sistema incorreto. Vamos novamente para o que é correto? A Bíblia testa Ellen White. Incorreto? Ellen White testa a Bíblia. Se você utilizar o segundo método, que é o método incorreto, todas as outras coisas que você entende como sendo teológicas dentro da sua experiência cristã estarão em risco. Por quê? Porque você vai colocar Ellen White ou no mesmo nível ou acima da Bíblia, a ponto dela ser suficiente para testar as Escrituras. Por isso que esse método que a Igreja Adventista do Sétimo Dia aplica é um método incorreto. Ellen White tem que se submeter à palavra de Deus, ao invés da palavra de Deus se submeter a Ellen White. Vamos para alguns pontos. Por que é tão difícil o contexto adventista quando se trata de Ellen White? Quando o sistema de testes fica invertido. A Igreja Adventista representa, o Ellen White representa para o Adventismo a seguinte lista. Ellen White, ela é a profetisa de Deus, segundo o Adventismo. Ela é a mensageira de Deus, segundo o Adventismo. Ela é quem corrige a igreja, segundo a Igreja Adventista. Segundo a Igreja Adventista, ela é quem consola a igreja. Segundo a Igreja Adventista, ela é quem orienta a igreja. Ela é quem instrui a igreja. Ela possui autoridade profética sobre a Igreja Adventista. Ela possuía poderes sobrenaturais enquanto estava viva. Ela viajava ao passado e viajava para o futuro. Ela possui uma autoridade visionária. Ela era guiada por uma entidade espiritual. Já mencionamos várias vezes aqui nesse canal. Ela possui uma autoridade na área de saúde, segundo a Igreja Adventista. E ela ressuscitará antes da volta de Cristo. Antes da segunda volta de Cristo, a Igreja Adventista defende que Ellen White ressuscitará antes que Jesus volte. Então, dentro desse contexto, você concorda comigo que com todas essas autoridades, com todas essas forças sobre os membros e sobre a organização, sobre a instituição, que estão detalhadas na Crença 18, no Manual da Igreja Adventista e no Manual do Discipulado da Igreja Adventista, que essa autoridade, esse conjunto autoritário, você há de convir comigo que é muito difícil você testá-la com apenas a palavra de Deus. E apenas entre aspas, porque a Bíblia, a palavra de Deus, deveria ser suprema sobre Ellen White. Mas o que a Igreja Adventista fez com Ellen White foi o oposto. Eles deram toda a autoridade para que Ellen White tivesse na palma da mão dela você, seus filhos, sua esposa, seu marido, sua família, sua comunidade, seus amigos. Então, quando a Igreja Adventista entrega para Ellen White esse pacote de autoridades, o que acontece com a sua família? Vocês vivem dentro da igreja, mas na palma da mão dela. Por quê? Porque a partir de agora vocês não conseguem mais testá-la com a Bíblia. Que autoridade você, irmão adventista, teria com a palavra de Deus dentro de uma igreja em que ela sustenta na palma da mão? Você entende a dificuldade? Proporcional. Vamos avançar. Nesse ponto, é complexo a Bíblia testar Ellen White com toda essa lista de autoridades que ela recebeu. Nós já falamos isso. E o que acontece automaticamente é o inverso.
Ellen White, com toda a autoridade que lhe foi dada, com toda a autoridade que ela clamou para si mesma, com toda a autoridade que ela apresentou para si própria, ela agora está numa posição equalitária para testar a Bíblia. Ela está numa posição autoritária para definir como funciona a interpretação e se tornar a chave hermenêutica de interpretação bíblica dentro da Igreja Adventista. Algo que não foi dado aos outros grandes nomes do reformismo, não receberam tamanha autoridade a qual foi dada a Ellen White pela Igreja Adventista. Então, dentro desse escopo de poder absoluto, a Ellen White tem poder absoluto sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e sobre todos os seus membros, porque os membros, como eu ilustrei aqui há pouco, estão dentro da igreja, inseridos dentro de um contexto da qual ela tem controle. Ela tem controle da sua vida, da sua casa, do seu relacionamento, das regras da sua igreja, do que a comissão vota ou deixa de votar, do que você come ou deixa de comer, dos dias que você guarda ou deixa de guardar, todo o contexto de como guardar esses dias, de como exigir todas as questões práticas e religiosas e dogmáticas de toda a sua experiência dentro do Adventismo. Mesmo que você não creia nela, mesmo que você esteja dentro da igreja adventista, como mostra essa ilustração, você está ali dentro da igrejinha, você entra e sai dessa igrejinha todo sábado, mesmo que você não creia nela, não importa, não faz diferença nenhuma, porque você está sendo controlado eclesiasticamente, doutrinariamente, dogmaticamente, através das crenças e estruturas doutrinárias da igreja adventista, na palma da mão dela. E é assim que nós, adventistas, vivemos. É assim que eu vivi. É assim que todos os adventistas, principalmente nas regiões sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, na região norte, nordeste, nós estamos falando de Bahia, Recife, nós estamos falando de Rio Grande do Norte, nós estamos falando de, nossa, Maranhão, gente, Manaus, estado do Amazonas, Manaus, um dos redutos mais extremistas adventistas, Roraima. Nós estamos falando de regiões isoladas no Brasil, onde existem comunidades fundamentalistas adventistas que estão criando o caos na vida de muitos adventistas sinceros. Falsos profetas, falsos ensinos. Então, lá dentro daquela igrejinha, a cabeça do adventista pensa como? Algumas frases de exemplo para você. Qual a opinião de Ellen White sobre esse verso? Eu tenho um verso na Bíblia, não entendi muito bem. Qual a opinião de Ellen White sobre esse verso? A Bíblia não dá os detalhes que eu quero sobre esse tema, portanto, vou checar o que Ellen White, entre aspas, viu sobre esse assunto. Outra frase, o que Ellen White disse sobre a divindade de Jesus Cristo e o plano da salvação? Vou lá checar. Eu li na Bíblia e não entendi, portanto, vou ler o livro O Grande Conflito para entender. Essas são frases, gente, muito comuns dentro da igreja adventista. Muito comuns. Mais algumas. Tenho dúvidas sobre o fim do mundo e a volta de Jesus. Vou checar o que Deus, entre aspas, mostrou para Ellen White. Ellen White teve uma visão sobre esse tema. Ele vai lá procurar qual o tema da visão. Tenho dúvidas sobre pecado e alimentação. Qual revelação Ellen White apresenta sobre esse tema? Como posso ter certeza da minha salvação? Vou verificar o que Ellen White disse sobre esse tema. Podemos usar bateria e percussão na igreja? Vou verificar o que Ellen White disse sobre isso. Será que eu posso usar maquiagem no meu rosto? Não tenho certeza. Vou checar o que Ellen White disse sobre isso. Eu tenho dúvida se posso esquentar meu almoço no dia de sábado. Vou ver o que Ellen White disse. Algumas, meus queridos, algumas. Algumas frases. E se você não tem ainda ou não participou dessa prática, você com certeza foi em algum site da igreja, você com certeza assistiu algum programa da Novo Tempo, você com certeza assistiu ou leu alguma revista sobre saúde da Igreja Adventista, algum jornal, algum e-mail, algum blog. E todos eles são baseados na estrutura
do ensino, das visões, das experiências sobrenaturais de Ellen White. Então, não adianta você olhar para qualquer lado do adventismo e tentar escapar e encontrar uma brecha onde só tenha Jesus Cristo e a sua palavra. Você não vai conseguir encontrar. Porque, novamente, ela está sobre todo esse arcabouço teológico. Então, o que o pastor adventista faz, aqui tem vários dos elementos da igreja adventista que utilizam as suas vozes, utilizam a sua influência, utilizam a abertura que foi dada a eles. E eles pegam todas essas perguntas e questionamentos e eles transformam e transferem para dentro da mente do adventista. Mas isso não é feito de uma forma direta. Você provavelmente não vai ver a Darleide, você não vai ver o Ivan Saraiva, você provavelmente não vai ver o Rodrigo Silva pegando o livro O Grande Conflito ou pegando um livro de Ellen White e lendo na frente da câmera ipsis literis o que Ellen White escreveu. Não, eles não vão fazer isso. Porque seria um tiro no pé. Em meio agora a um período, a uma nova era, a um novo tempo, né? Para não fazer piada com o nome do canal, um novo tempo em que as pessoas estão tendo acesso à informação, que as pessoas estão tendo a oportunidade de questionar, como nunca antes no Adventismo. Como nunca antes, eles estão tendo o direito de olhar para o rosto desses indivíduos e questionar e desafiar a teologia de cada um deles com a Bíblia nas mãos. Só que eles fazem o seguinte, é um ciclo muito inteligente o que é feito. Eles pegam Ellen White, utilizam Ellen White como chave hermenêutica na Bíblia e adulteram a Bíblia. Depois eles transformam essa adulteração em temas específicos, que eles chamam de temas distintivos, e esses temas distintivos, como você vê nessa lista, entra na mente do crente como se tivessem vindo pela Bíblia e não por Ellen White. E isso causa um transtorno de uma forma ou de outra, porque dentro do contexto do aprendizado, isso é extremamente eficaz, porque Ellen White fica escondida por trás da Bíblia, quando na verdade, como mostra essa imagem, ela está sobre a Bíblia. E aí o adventista, ele volta para a fonte novamente, como a seta branca na base da ilustração demonstra, volta novamente, assiste ou come ou engole ou ele faz a digestão de toda essa informação através do YouTube, através do WhatsApp, através dos sermãos de domingo, de quarta, de sábado. Ele vai digerindo essa informação aos poucos e ele vive dentro desse ciclo interminável. Então, quando a informação chega na mente do adventista, chega com uma aparência bíblica, mas antes ela foi construída com base na chave hermenêutica do adventismo, que é Ellen White. Chave hermenêutica, irmão adventismo, para que você que não entende o que eu estou dizendo, é a capacidade e a autoridade de interpretação do tema bíblico, seja ele qual for. Então, quando você não entende algo na Bíblia, quem se sobrepõe àquele tema para ensinar, no caso do Adventismo, Ellen White, através dessas vozes, as vozes que você está vendo aqui do seu lado esquerdo da tela. Então, dentro desse contexto todo, para a gente finalizar esse vídeo, dentro desse contexto todo, a nossa conversa precisa ser o quê? Se nós vamos continuar utilizando esse sistema que sai da mente e da boca desses representantes da igreja adventista, através de Ellen White, que adulteram a palavra de Deus e transmitem essa informação para você de uma forma que aparenta ser bíblica, e aí você vive dentro desse ciclo infinito, ou se você vai tirar peças desse ciclo e permitir a você mesmo que o selo verdadeiro, o Espírito Santo, seja de fato o influenciador e a chave hermenêutica na sua vida. Esse é o grande ponto. Qual parte desse sistema você vai tirar, você vai retirar da sua vida? Qual parte desse sistema? Outros sistemas de doutrinação e de influência teológica, para a gente caminhar para o fim, que eu posso citar aqui para você, e você que está assistindo Adventista, você sabe que isso é verdade. Lição da Escola Sabatina tem Ellen White.
Ano Bíblico Adventista tem Ellen White. Meditação Matinal tem Ellen White. Estudo Bíblico tem Ellen White. Semana de Oração tem Ellen White. Pregações de sábados, domingos e quartas tem Ellen White. Pequenos grupos, YouTube e WhatsApp tem Ellen White. Inário, CD Jovem, música da Novo Tempo, músicas em geral adventistas tem Ellen White. E Desbravadores, com certeza tem Ellen White. Aliás, tem especializações sobre espírito de profecia e também quem está fazendo o Master do Desbravadores, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, precisam apresentar teses fundamentadas em livros como, por exemplo, O Grande Conflito. Então, dentro dos clubes desbravadores, você que acha que até o clube de desbravadores é algo que pode ser assim, olha, inocente, as crianças, os jovens estão lá, todo esse sistema é um sistema de doutrinação e influência teológica baseado nos ensinos de Ellen White. Portanto, Ellen White está acima, ela é como se fosse uma doma de vidro cobrindo toda a estrutura teológica, eclesiástica, participativa do Adventismo do sétimo dia, mas que é traduzido de formas que não são nem sempre notáveis pelos seus próprios membros. Então, todos esses sistemas de doutrinação são baseados na estrutura de uma falsa profetisa. O Herbert Edgar Douglas, que foi doutor em teologia, um dos maiores nomes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em termos de teologia, escreveu o seguinte na revista Ministry de dezembro de 2000, na página 7. Ele diz o seguinte: a estrutura escatológica adventista nos distingue de todas as outras denominações que falam do fim do mundo porque é governada pelo tema do grande conflito, que no caso é Ellen White. A visão adventista é formada por um conjunto mútuo de ideias, incluindo a imortalidade condicional, o sabatismo, a escatologia historicista pré-milenar, a aceitação do dom de profecia do ministério de Ellen White, o ensino sobre a obra sacerdotal de Cristo no santuário celestial e um povo preparado por sua graça. Esse conglomerado mútuo de ideias que marca o pensamento adventista existe hoje porque o TGC, que é o tema do grande conflito, ensina todas as áreas do pensamento adventista. Volto a dizer aqui para você, ensina todas as áreas do pensamento adventista, todas as áreas. Ellen White está presente em todas as áreas do pensamento adventista. Isso aqui é um teólogo, um dos maiores teólogos da Igreja Adventista. Quando o grande conflito acabar, o propósito do evangelho será visto como a vindicação da sabedoria, poder e amor de Deus. Então aqui, o próprio teólogo adventista assume e admite tudo que eu acabei de dizer, que é o centro de tudo no adventismo do sétimo dia, é Ellen White. É a pessoa, os ensinos, a interpretação de Ellen White. O adventismo é fruto de Ellen White. Ellen White faz parte da profissão de fé e voto batismal. Membros precisam professar fé em Ellen White. Então, se nós colocarmos Ellen White dentro de uns conectores, para nós entendermos aqui e finalizarmos esse vídeo, se nós colocarmos todos os conectores em ação, nós vamos ver que Ellen White se conecta com todas essas áreas dentro do Adventismo. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo, o que é salvação, o que é perdição, o que é céu, o que é Satanás, o que é o céu, novamente, repetido, quem é a Babilônia e o que é o julgamento. Ellen White está conectada, como se fosse um polvo, conectada em todas essas áreas, e você tem que caminhar por todas essas áreas durante o seu processo de profissão de fé. Durante a sua experiência religiosa, você caminha por todas essas áreas, e todas essas áreas são 100% controladas por Ellen White. No entanto, ela apresenta um falso Deus, um falso Jesus, um falso Espírito Santo, salvação por obras, um falso inferno, um falso julgamento, uma falsa Babilônia, um céu inventado, Satanás como corredentor e um falso céu. Então, dentro desse contexto, nós aqui no canal, nós apresentamos, como eu disse, mais de 700 vídeos, e nós temos vídeos específicos em diversas áreas do Adventismo, para que você tenha acesso a documentos, a informações, a livros, a documentários, a entrevistas, a tudo que você precisa para ser alertado, para despertar do controle e submissão que você e a sua família estão subjugados à Igreja Adventista e à pessoa de Ellen White, que uma pessoa falecida,
já é uma pessoa morta, mas que tem um poder tremendo sobre a sua vida e a vida e a sua experiência religiosa. Então, aqui nós temos um vídeo sobre Trindade, temos um vídeo sobre sinais maçônicos, um encontro extremamente estranho envolvendo espiritualismo com Ellen White. Nós temos um documentário sobre dízimos, 2.300 tardes de manhãs, explicando de fato o que significa. Nós temos o ciclo do medo, que é o decreto dominical. Nós temos pagãos salvos e cristãos perdidos com Rodrigo Silva, algo absurdo, absurdo pregado pelo Rodrigo Silva. Então, nós temos um vídeo inteiro com uma entrevista original com Desmond Ford. Nós temos um texto, o vídeo original com o Walter Ray, o autor do livro Mentira Branca. Nós temos aqui todos os pontos de Desejado de Todas as Nações, um dos piores livros de Ellen White, um dos livros mais nefastos, infelizmente, da literatura adventista, com deturpações claras do Evangelho de Cristo e adições ao cânon bíblico completamente desnecessárias. Nós temos aqui um vídeo sobre 10 razões porque eu deixei a Igreja Adventista, extremamente útil para vocês todos que querem aprender mais sobre o processo de libertação no Adventismo. Nós temos aqui um compilado de mais de 3 horas, A Noite Perturbadora em Atkinson, onde você demonstra, onde está ali demonstrado de forma clara por que Ellen White inicia seu projeto adventista com o pé esquerdo, participando de coisas absurdas, envolvendo até orgias sexuais. 1844, as consequências físicas, as mortes, os suicídios, assassinatos, pessoas internadas com loucura, a consequência direta na carne das pessoas daquele tempo. Nós temos regras de vestimenta, nós temos os abortos autorizados e permitidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua rede de saúde nos Estados Unidos, desde o final da década de 70. Nós temos um documentário completo sobre o decreto dominical e a mentira do decreto dominical, todos com textos originais e fontes primárias. Nós temos aqui o Jesus Cristo de Ellen White, um dos melhores vídeos do canal, que demonstra como a cristologia de Ellen White era completamente deturpada. Hoje você não tem desculpas. E se você quer permanecer no Adventismo do Sétimo Dia, por qualquer razão que seja, porque você gosta dos seus cargos na igreja, porque você gosta do coral, porque você gosta de servir uma comunidade, porque você gosta de fazer parte, porque longe da igreja adventista, para onde eu vou, o que farei? E eu pergunto para você, qual foi a sensação pior depois de os discípulos verem Jesus Cristo morto na cruz? Qual foi a sensação pior de ver o Salvador do mundo sendo colocado dentro de uma tumba fria? Quando Jesus Cristo ressuscita, ele transforma todas as possibilidades humanas que nós tínhamos até o dia da morte dele, ele transforma em uma porta gigante e acessível de salvação a todos. E é por isso que o véu se rasga no dia da morte de Jesus Cristo. Quando o véu se rasga, abre-se o acesso ao Santo dos Santos e nós todos, eu e você, podemos entrar, participar da presença de Deus com Cristo. Não foi em 1844. Então, quando você olha para todos esses materiais, e não só no meu canal, muitos outros, livros diversos, temas diversos, para todos vocês que desejarem, para todos vocês que quiserem. Agora, o que fazer dentro desse contexto? A escolha é sua hoje. A escolha é qual? Você quer continuar com Ellen White como sendo a sua autoridade? Ou você quer continuar, ficar apenas com a Bíblia, só a Escritura como sendo sua autoridade, e retirar de uma vez por todas a presença de Ellen White na sua vida e dentro da sua compreensão bíblica? Qual é a sua escolha hoje? E dentro desse contexto, mais ainda, como você vai ser capaz de identificar durante os seus sábados na igreja adventista pregações, mensagens, PowerPoints, músicas que estão indo contra o evangelho sagrado de Jesus Cristo? Apenas através do estudo da palavra de Deus. Eu convido você a estudar a palavra de Deus, começando pelos livros de Gálatas, Efésios, Romanos, Marcos e Hebreus. Esses são os livros que você precisa estudar. Comece hoje, não deixe para amanhã.
Ah, mas Rodrigo, eu não vou conseguir sair da igreja adventista agora. Eu estou tentando despertar, minha esposa ainda não está. Ah, meu marido não está ainda. Olha, meus filhos. Olha, eu não posso assumir um cargo agora esse ano, ainda preciso terminar. As pessoas precisam de mim lá dentro da igreja. Rodrigo, eu não consigo, eu sou ancião da igreja. Eu já vi tudo isso, mas eu não consigo ainda. Eu não posso, eu preciso ficar lá. Eu digo para você de coração, em nome de Jesus, seja uma pessoa, seja alguém lá dentro da igreja adventista que faça a diferença em ajudar mais pessoas a despertar para o evangelho de Jesus Cristo. Seja alguém dentro da igreja adventista, lá dentro, dentro da sua capacidade de influência, para influenciar pessoas para o evangelho de Cristo. E para isso você não precisa falar de Ellen White, não precisa falar de juízo investigativo, não precisa falar de decreto dominical, você não precisa usar o seu púlpito da igreja adventista para essa finalidade. Você pode ser uma influência para o reino de Jesus Cristo. E uma das coisas que eu sempre coloco nos meus vídeos, eu vou até tentar colocar aqui um deles, não o vídeo em si, mas o que eu coloco na descrição dos vídeos, e eu não sei se vocês percebem quando eu coloco um vídeo, ah, vou colocar aqui para vocês um texto, vou ler para vocês o texto que eu coloco em todos os vídeos do canal para que possamos, tem esse texto na parte de baixo, que diz o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo, dois pontos. O homem é pecador e nosso pecado nos separou de nosso Criador. Em sua graça, Deus entrou em sua própria criação na pessoa de Jesus Cristo, nascido de uma virgem, e viveu uma vida perfeita e sem pecado, cumprindo todas as exigências da lei. Em uma missão de Deus Pai para salvar pecadores da condenação, como eu e você. Ele pagou o preço pelo pecado, que é a morte, e levou os pecados de seu povo em seu corpo na cruz, fazendo propiciação com seu sangue. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia com o mesmo corpo em que morreu para nossa justificação. Pela fé viva na pessoa e na obra de Jesus, Deus, em sua graça, declara a pessoa justa. Reconcilia com o seu Criador. Concede-lhe a justiça plena em Cristo e sela-a com o Espírito Santo. E ela tem paz em Deus. Ela nasce de novo pelo Espírito, é adotada em sua família e recebe a vida eterna da ressurreição em Jesus Cristo, sendo liberta para fazer as boas obras que lhe agradam. Jesus voltará um dia para julgar os vivos e os mortos, lançando os ímpios para fora do seu reino, mas seu povo será poupado da ira vindoura e habitará em união com Deus para sempre. Esse texto é o resumo da obra de Jesus Cristo por mim e por você. É o resumo do Evangelho de Cristo. Sem adições, sem interferências, sem falsos profetas, sem decretos dominicais, sem juízo investigativo, sem falsos sábados, sem falsas doutrinas. Esse é o puro Evangelho de Cristo. Está presente em todos os vídeos desse canal, para que vocês sempre leiam, para que vocês sempre tenham acesso ao que de fato representa o Evangelho puro de Jesus Cristo. Então, a minha pergunta para você nesse vídeo é a seguinte: qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha? E mesmo que você queira permanecer no Adventismo do sétimo dia, mesmo que você queira continuar lá, saiba de uma coisa: nunca mais, a partir de todas essas informações disponíveis há muito tempo, e muito mais informações virão. E uma delas irá realmente bater na sua porta. O acesso à informação está disponível para todos, e cada dia mais através da tecnologia. E cada dia mais, pessoas vão descobrindo o evangelho verdadeiro de Cristo, inclusive adventistas, do qual eu fiz parte, não serão inocentes. Hoje vocês têm acesso às informações que muitas pessoas,
por quase 200 anos da história do Adventismo, quase 200 anos, nunca tiveram. Pessoas que viveram isoladas em regiões desse mundo todo, considerando de fato que Ellen White era uma profetisa verdadeira. Mas hoje, você não precisa ser igual a eles. Você tem acesso à informação. Portanto, se você não quiser sair da igreja adventista, mesmo lá dentro, seja luz para as pessoas lá dentro, para que elas conheçam o verdadeiro evangelho de Cristo. E para que elas, se quiserem guardar o sábado, guardem o sábado. Se elas quiserem guardar o sábado, guardem o sábado, mas nunca para salvação e nunca como selo de Deus, substituindo o Espírito Santo. Se você quiser seguir a mensagem de saúde do vegetarianismo para todas as pessoas, se você quiser seguir qualquer tipo de dieta promovida pelo adventismo, o faça com tranquilidade, mas faça com segurança. Não se coloque em risco. Não coloque a vida da sua família em risco. Entenda, faça uma visita a um médico, faça uma consulta médica antes de tomar decisões severas com relação à dieta. Se você decidir que você quer seguir os preceitos bíblicos e tentar entender ainda mais se Ellen White de fato era uma profetisa verdadeira, leia os livros e compare o que ela diz com a Bíblia. Compare os textos complexos, compare os livros que nunca foram publicados pela Casa Publicadora Brasileira e que são livros adventistas dela e que nunca apareceram nas mãos dos brasileiros. Vá pesquisar, eles estão todos disponíveis na internet. E o que eu puder para fazer, e muitos outros puderem fazer, para te ajudar nessa caminhada, de transformar e de ser um agente na transformação do Adventismo do sétimo dia para a Igreja Adventista de Jesus Cristo. A Igreja Adventista que aceita a cruz de Cristo e o Espírito Santo como selo, e não mais sábado como selo, não mais decreto dominical, não mais juízo investigativo. Se você quiser ser um agente dentro das igrejas, ajudando a Igreja Adventista a se libertar dessas prisões, desses grilhões, dessas algemas que foram colocadas no século XIX, faça isso, peça ajuda e a sabedoria do Espírito Santo para que dentro da igreja, lá dentro, você consiga transformar as vidas das pessoas, ser uma influência para o bem. Essa é a minha conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe ser tão longo, 1h30 de conversa, mas é isso. Eu acho que vale a pena ter certos diálogos, e eu creio que esse vídeo não tenha sido um vídeo agressivo, porque não foi essa a intenção. A intenção foi literalmente te convidar para uma reflexão. Qual é a sua decisão? Ellen White e a Bíblia? Ou apenas a Bíblia? Um abraço, até a próxima.